na OC 6.1, que fala sobre programas, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco do PCMAT, lembrando que o PCMAT, ele saiu fora e entrou PGR, tá? Mas para quem tem o PCMAT ainda, ele vai entrar, vai ficar em vigor. Então, aquilo que eu já tinha proposto, vou falar de todos esses programas e quando a gente voltar na presencial, que a gente vai pegar o PGR, que aí vai fazer o PGR, vai desenvolver ele completo, tá? Mas para isso vocês comecem a conhecer um pedaço de cada programa, que depois tudo isso vai ser inseridos no PGR. Então nós vamos falar do PCMAT. Esse PCMAT se encontra lá na NR18, encontrava, né? Que hoje na NR18 não tem. Eu vou ver se depois eu consigo abrir aqui a NR18 para mostrar isso para vocês. Vamos ver se eu consigo, tá? O PCMAT é um programa, nós estamos falando de programa, de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Então, nós temos aqui, primeiro, a estrutura desse programa, que vem o quê? A descrição da obra. Nessa descrição da obra, o que é a obra, né, propriamente dito? O memorial de condições meio ambiente de trabalho. Então, vai ser inserido os riscos de acidentes, as identificação de riscos de acidente no canteiro de obra. Isso é bem minucioso, por isso que o PCMAT ele é gigantesco. As fontes geradoras de possíveis acidentes do trabalho, riscos de doença do trabalho, caso tenha, né, que é lógico que vai ter, principalmente falando de doença. Se você não tiver bons programas, o pessoal vai ter problema respiratório, né, vai ter outros programas dependendo do tipo da construção. O programa de prevenção de risco ambiental, que aí ele sai fora do programa e ele entra o PGR, tá? Os riscos físicos, né, tanto temperatura extrema, ruídos, vibrações e tal, o risco químico, poeira e por aí vai, riscos biológicos, os limites de tolerância dos riscos ambientais. Isso é aquela parte, normalmente as pessoas falam, essa parte que enche linguiça, tá? Mas isso tem que estar escrito no PCMAT ou em qualquer outro programa, né? O que significa tudo isso? O que são limites de tolerância? O que a legislação fala? Então, nós temos limite de tolerância ainda dos riscos ambientais, agora falando dos físicos ainda, né? Que é o ruído, calor, poeira. Falar um pouco do mapa de risco, como que vai ser feito, como que vai ser essa divulgação do mapa de risco, né? Isso é importante, principalmente na obra. A obra, ela muda constantemente, né? Se você pegar uma obra, você vai ver que ela faz uma movimentação muito rápida, tá? E aí o mapa de risco, ele muda também muito rápido. Tá? Não vai achar que você vai ter um mapa de risco no início da obra, ele vai até o final. Não, ele pode ser que ele tenha que sofrer várias alterações. Tá? As proteções coletivas, implantação e proteção coletiva, um cronograma, isso é importante nessas proteções coletivas, porque ela vai também conforme o desenvolvimento da obra. Então, a obra ela vai tomando formato e as proteções também. Então, existe um cronograma. Olha, a primeira laje vai ser tanto, então as proteções vai ser assim, 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 e depois, né, tal mês, o período vai ser a segunda laje, terceira, quarta, papapá. Os fossos do elevador vai ser tal, enfim, né, das escadas, tal, porque como que acontece? Quando você vai construir um prédio, tá? Então, você vai fazendo laje sobre laje. Só que você faz o quê? Somente a laje. Então, você, a não ser, em alguns casos, já faz a escada, mas normalmente o pessoal nem faz só, né? A não ser se tiver uma rampa inicial, tal, alguma início de escada. Em algumas obras, eles fazem só a laje, e deixam aqui os buracos, para onde vai ser o buraco do elevador, o buraco da escada e tal, e depois eles vêm fazendo esses preenchimentos, tá bom? Então, aí que é o grande perigo, né, da obra, porque o camarada ele vai enchendo de laje e vai ficando um montão de buraco. E aí que é o grande perigo, o camarada cair nesses buracos, tá? A implementação das proteções coletivas, né? A especificação técnica das proteções coletivas, é lógico, você tem que colocar as especificações técnicas, né? Proteções contra queda, que tipo de material que é, as rampas e passarelas, como que é a madeira, lembra lá na NR35, né? Nós acho que já até falamos disso, as coifas de proteção, extintor de incêndio, sinalização. Então, a sinalização tem que ser muito rica, né? Numa construção civil, porque a mudança é toda hora, tá?
As proteções contra a poeira, como que são feitas essas proteções? Normalmente, os canteiros de obra, né, eles já deixam um lugar onde vai ficar pessoal de serralheria, pessoal de, como se fossem containers ou espaços para essa galera ficar só lá, né, e aí ele consegue fazer uma proteção maior. Esses caras, eles não sobem junto com a obra, ele faz o trabalho tudo num determinado local. As proteções em máquinas e equipamentos, as escadas de uso coletivo, que são um perigo também, por isso tem que estar inserido lá na 35. Então, aí uns procedimentos, uns programas de trabalho em altura. Especificação dos equipamentos de produção individual, né? Como que vai ser isso, né? Tem que especificar cada tipo e tal, não esquecer do CA, né? Que isso é importante. Plano de limpeza e remoção de entulho, como que vai ser feito essa limpeza de entulho, porque é muito entulho, entendeu? Aí é casado até com o pessoal do meio ambiente, como que vai ser feita essa retirada de entulho, para onde vai, para onde descarte, não sei o quê. Nesse meio tempo aí, isso é a parte ambiental, tem que ter CAD, tem que ter licença de operações e tal, junto com a CETESB, é uma coisa um pouquinho mais complicada, mas enfim, também está no nosso colo, né? Proteção do meio ambiente, aí acabei de falar, procedimentos de segurança, né, operações de máquinas e equipamentos. Então, todo tipo de proteção que a gente tem que fazer, tantas ferramentas, como que a gente vai sugerir, né, ou recomendar as proteções em ferramentas. Normalmente, a gente faz o quê? A gente determina que toda ferramenta, ela esteja amarrada, tá? Um dos grandes problemas é o seguinte, são as conexões. Então, essas conexões, normalmente a gente dá um nó, né, nas duas, que é o interruptor, né, e a tomada. Então, a gente coloca os dois, conecta, né, ou tem um encaixe, né, tem uma peça de segurança que você conecta, trava. Então, ele não vai ter problema de puxar e ele soltar e por aí vai, tá? Então, a gente tem essa preocupação. E se for trabalhar em altura, a peça ou a ferramenta amarrada. Então, amarrada de uma forma com que, se ela cair, ela está presa em algum lugar. Assim como ferramentas normais, né, o trivial, como martelo, uma marreta, tal, a gente tem até um buraquinho em algumas ferramentas dessa, que é justamente para você amarrar no punho, né, como um martelo, uma marreta, como às vezes até uma chave de fenda, alguma coisa dessa forma, para evitar cair. Compressores de ar, né, para gerar ar para alguma coisa dentro de uma construção, serra circular de bancada, que são um perigo gigantesco, então tem uma proteção. Como que é feito isso? Então, tem que criar um procedimento específico, que quem mexe só pode ser pessoa habilitada e tal, fechado, travado, né? Vibradores de concreto, isso também é um outro problema, entendeu? Quando essas grandes obras, eles mexem concreto quase todos os dias, as retas escavadeira, escadas e andames, betoneiras, né, que também são totalmente perigosas, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando fala em reto escavadeira, que é fazer buraco, né? Então a gente tem que ter certeza se as paredes estão com escoramento, então é bem complexo aí quando a gente fala da NR18. As escavações e fundações, né? Então a gente tem o hábito de fazer todos os procedimentos para tanto escavação como fundação, está lá inserido também na NR18 os cuidados que a gente tem que tomar tanto como quando vai escavar, como vai fazer as fundações. A gente tem que estar muito atento com isso, mas muito atento mesmo. Não se brinca. A construção civil, acho que nós já cansamos de falar que é um dos segmentos que mais morre gente. Conseguiu ter uma redução assim gigantesca depois que criaram a questão da NR18, NR35, né, NR33, né, que fala de espaço confinado. Então, criaram-se um montão de normas para apoiar o quê? A NR18. Só que ainda não está legal. Então, talvez, vamos ver se esse PGR e GRO, né, que seria esse grupo responsável, né, por tudo isso, né, para fazer, resolver, né, gerenciar esses riscos ocupacionais, que é o GRO, gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, nós, né, que vamos ser responsáveis para fazer tudo isso, e então é bom que estão dando uma carga maior de responsabilidade para a gente, não que nós não tenhamos, né, mas eu acho que está colocando a gente em evidência, isso é bem legal.
Porém, a responsabilidade vai ser maior, que nós vamos ter que jogar todas essas informações no e-social, né? Então a gente tem que estar atento também a entender um pouco desse e-social, porque eles estão mudando a legislação e estão mudando o e-social. Então a gente vai ter que inserir um monte de informações no e-social, tá bom? Então nós estamos falando aí da estrutura de paraconcretagem, é um sufoco, é muito perigoso, desde as formas de escoramento. Escoramento é muito perigoso. Tá? Então, quando vai se fazer o escoramento, o pessoal que faz o acompanhamento do escoramento, depois a gente vai fazer uma inspeção, tá? Engenharia e tal. Então, na hora da concretagem, a gente tem que ter certeza absoluta que não tem ninguém embaixo, porque se por um acaso concreta e o escoramento ele não está legal, vai cair toda a obra, né? Tudo a laje em cima das pessoas que estiverem lá. Tem alguns vídeos, né? A gente, quando fala da NR18, a gente tem alguns vídeos aí, eu não sei se eu vou conseguir mandar para vocês, porque eles acabam sendo pesados, né? Mas é importante vocês, para quem for trabalhar na construção civil, com certeza os caras têm 1 milhão desses vídeos. Eu tenho um caminhão desses vídeos, tá? De construção civil, tenho a perder de vista, né? Um HD ainda não vai ser o suficiente para colocar tanto filmes, né? Então, é super bacana. Isso eu vou compartilhar com vocês. Assim que a gente voltar, vocês trazem os pendrive, eu vou passando filme. Tem filme pra caramba. E é muito bom. Principalmente quando a gente vai dar treinamento, a gente expor isso. É muito legal. Tá? Armação de aço, então, é um perigo, principalmente quando os ferros, né, eles ficam com o bico para fora, principalmente na construção. Então, quando você faz uma laje, fica o quê? Todas as pontas, né, dos ferros para outra laje, que é para o quê? Depois fazer a amarração e subir, tal. Você não faz o ferro de fora a fora. Então, esses pontaletes, né, ou esses ferros, então a gente tem uma preocupação, porque não são ferros finos, né, são ferros grandes. Se o camarada cair, bater a cabeça naquilo, por isso que a gente coloca uma proteção, como se fosse uma camisa, né, na cabeça, na ponta, né, desses ferros. Então, é super importante. Desmontagem de forma, que é uma parte mais perigosa, porque tem muito prego, então é muito complicado. A gente tem que criar procedimentos para isso, tá? Pegar profissionais totalmente habilitados para isso. Então, dentro do canteiro de obra, a gente, dentro do PCMAT, eles fazem o quê? O layout do canteiro de obra. Então, nesse layout, é um desenho onde está dizendo assim, olha, aqui vai ficar a copa, né, o restaurante, aqui vai ficar o dormitório, aqui vai ficar a área de vivência, aqui vai ser a lavanderia, aqui vai ser não sei o que, aqui vai ser sala de tal. Isso tudo é desenhado, tá? No layout, né, do canteiro de obra. Então, dentro do PCMAT está tudo isso aqui muito bem detalhado. Então, ali vai ficar tal coisa, tal, até mesmo para justificar para a Justiça, né, para o Ministério do Trabalho, que essa obra está atendendo tudo, tá? Administração e segurança no canteiro, como que vai funcionar, ou a parte do almoxarifado. Normalmente, as peças, né, as máquinas e tal, elas são retiradas do almoxarifado, então o camarada ele não anda com ela, ele vai lá, pega no almoxarifado, utiliza, depois ele devolve, ficando na responsabilidade dele. Já na área de vivência, tem as instalações sanitárias, que também está inserido lá na NR24, que fala da questão de a quantidade de banheiros, né, não banheiros, né, a quantidade de vasos sanitários, a quantidade de chuveiros, enfim, né, a quantidade de camas e tal. Então, tudo isso, bebedouros, água fresca, então como que funciona tudo isso, tá? Isso está inserido também na área de vivência e também está inserido na NR24. Então, independente se mudou ou não a legislação, isso tem que ter. Tá? Os lavatórios, principalmente no horário da refeição, próximo do local da refeição, você tem que ter um local para você deixar seu capacete, um local para você lavar a mão. Quando a gente fala lavar a mão, gente, tem que ter um lugar para você lavar a mão que seja água corrente, que tenha um sabonete líquido e tenha um negócio para você enxugar. Normalmente é papel toalha, tá bom? Só questão de higiene, você não vai colocar uma toalha lá, um pano de alguma coisa para a galera enxugar. Tem até uma toalha, que é um rolo, né? E aí o camarada passa e tal, o cara vai puxando, isso também é válido. Vaso sanitário, quantidade de vaso sanitário, de mictórios, de chuveiro, vestiário e área de lazer. É o que nós falamos aí. Isso também consta tudo nessa área de vivência, que continua na NR18,
Então, a área de vivência tem que ter, atender tudo isso, tá? Aí entra a parte de educação preventiva, tá? Independente de qualquer coisa, tem que ter treinamento, né? Então, tanto no admissional como periódico, né, treinamento específico por função. Então, é muito carregado de treinamentos dentro de uma construção civil. Então, a gente tem que dar treinamento constante, né, desde da admissional, periódico e tal. Foi daí que surgiu diálogos diários de segurança, né? Em algumas empresas eles fazem diálogo semanal, outros diálogo mensal, né? Mas esse diálogo mensal seria o diálogo junto com a CIPA, né? Mas normalmente, principalmente a construção civil, faz um DDS, um diálogo diário de segurança. Esse DDS é super importante, você reunir todos os funcionários e cada dia você apontar uma situação. Lá na GEM nós fazemos o quê? Nós pegávamos o assunto do mês, né? Então, colocava o assunto. Então, ó, no dia 1 nós vamos falar de óculos de segurança, no dia 2 nós vamos falar do capacete, no dia 3 nós vamos falar da máscara, no dia 4 tal. No dia 5 nós vamos falar de risco de acidente, e assim fazia, né, como se fosse uma folha só, com o assunto, distribuía para os setores, porque a segurança do trabalho não tinha essa capacidade de atender todos os setores. Então, os setores, no início do turno, o responsável, né, da área, chamava todo mundo e a galera falava ali, discutia o que tinha que discutir. Em alguns setores mandava assinar, em outros setores assinavam no final do mês e tal, para a gente ter o que a certeza absoluta que aqueles assuntos tinham chegado aos ouvidos do funcionário. Isso porque também tem gestão, né? Então, gestão, que agora com o PGR ele fala em gestão, que é a ISO 9000, 14000, falando em segurança do trabalho, a OSAS, né? E hoje a 45000. Bom, então isso é muito importante a gente fazer esses DDS. Professor, DDS é só em construção civil? Não, em qualquer lugar. Tá? Tô falando que nós temos na GM. Para alcançar, em cada fábrica, em torno de 15 mil funcionários, 10 mil funcionários, tá? Porque funciona 24 horas, são 3, 4 turnos, então, para você alcançar todo mundo, então é meio complicado, tá bom? As considerações finais, né, que fala sobre segurança do trabalho, qual a importância da segurança do trabalho, salvaguardar a integridade física dos funcionários, a parte da medicina, que é salvaguardar a saúde do funcionário, prevendo nos exames admissionais, periódicos, mudança de função e por aí vai, né? O que é acidente de trabalho, todo aquele que acontece dentro da empresa, ou serviço dela, tal. Aí os anexos, né? Esses anexos que tem tanto o planejamento anual das atividades que vão ser desenvolvidas, isso é importante, qualquer programa que você vá fazer, você tem que falar do planejamento anual, qualquer um, tá? Isso é muito importante. Os modelos da APR, né? Análise preliminar de risco, todas as atividades de risco a gente faz uma APR, a análise preliminar de risco. Então, antes que comece o trabalho, nós vamos discutir. Então, o que você vai fazer? Vou fazer isso. De que forma você vai fazer? Assim, assim, assim. Essa é uma análise preliminar. Aí nós temos a análise de risco. A gente vai ver depois. A análise de risco é quando o cara já está executando uma atividade. Então, você fez a preliminar, você vai lá e vai fazer uma análise de risco. Então, você ou deixou de fazer a preliminar, aí chega lá, o camarada está fazendo uma atividade, você vai fazer uma análise naquele momento. Como, olha, essa escada precisa ser amarrada. Olha, isso aqui precisa estar, você não está amarrado, e por aí vai. Essas são análises de risco. Então, você vai na hora e vê. Tem essa análise preliminar, que o camarada ele faz todos os comentários sobre o que vai ser feito, e depois a gente passa para inspecionar. Bom, a parte de proteção coletiva, né, então já é sabido que é para proteger todo mundo, né, tem um monte delas, e o layout do canteiro que nós vimos aí no item anterior, que isso tem que estar constando, tem que estar o projeto lá. E agora nós vamos esmiuçar isso aí. Então, primeiro, a descrição da obra, tá, que aquele era sumário. Aí vem aqui, a obra consiste na construção de um shopping com as seguintes serviços: concretagem, armação, fundação, alvenaria, revestimento, etc. Ponto. É a descrição da obra. Depois, né, lá na primeira página eu vou colocar endereço e tal, mas a descrição da obra é só isso. A obra consiste na construção de um shopping com os seguintes serviços: concretagem, armação, fundação, alvenaria, revestimento, que é qualquer obra
tem essas passagens. Memorial de condições meio ambiente de trabalho. Então, no memorial de condições, a gente coloca o conteúdo desse memorial, visa estabelecer procedimentos de segurança, medicina e meio ambiente nos locais de trabalho, para serem cumpridos durante toda a execução das obras de construção, ou seja, dar condições ambientais individuais de trabalho, visando eliminar os riscos de trabalho. Então, é mais ou menos assim, uma informação, né, formal, dizendo da responsabilidade da empresa com a segurança do trabalho, né, protegendo seus funcionários. Os riscos de acidentes, então, é definido, tá, identificado, os riscos de acidentes no canteiro de obra. Então, identificação dos riscos, onde tem problema, olha, tem problema em máquina e equipamento, nas ferramentas portáteis, na escavação, fundação, estrutura de concreto, armação de aço e tal, né? Essa é a identificação dos riscos, né, dentro do canteiro. As fontes geradoras, tá? Então, sempre vocês têm que perceber o que tem o risco e tem a fonte geradora. O meu risco, ele é físico, risco físico, tá? Qual que é? O agente, né? O agente, risco físico, agente no risco físico é ruído, fonte geradora. O que vai gerar esse ruído? É uma máquina. Então, isso vocês têm que começar a estar acordado. Então, primeiro eu tenho o meu risco físico, químico, biológico, ergonômico de acidente, né? Esse é o meu risco. Aí vem até fugiu agora o nome, a fonte geradora, que é o resultado. Então, o que provocou o ruído? A fonte que provocou o agente, tá bom? Então, tem o risco, que é o ruído, o risco físico, o agente, que é o ruído, e a fonte geradora, que é uma máquina, alguma coisa dessa forma, tá bom? Então, sempre tem que lembrar desses 3 pontos, tá? Porque às vezes o camarada coloca risco, né? O risco é o ruído. Não, ele é o agente. O risco é físico, tá bom? Aí a fonte geradora é uma máquina que gerou esse agente, tá? Então, nós temos aqui fonte geradora de possíveis acidentes de trabalho. Então, nós temos ferramentas, compressores, temos serras circular de bancada, policorte, eletricidade, vibradores, retroescavadeiras, escadas andame, veículos, né? Então, que são fontes geradoras aí para um possível acidente. E os riscos de doença ocupacional? Pode ter, né? Também pode constar lá como uma surdez ocupacional, dermatose por contato, né, com a parte de cimento, que poderia também colocar na parte de doença, aí, a parte de respiratória, para o camarada que mexe com pó, né, que vai lixar alguma coisa, que vai cortar madeira, né? Então, essas poeiras ele pode inalar. Programa de Prevenção de Risco Ambiental, PPRA. Então, após a inspeção realizada no canteiro de obra, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho caracterizou os seguintes riscos ambientais. Então, a gente abre dentro do PCMAT, né, um espaço para colocar as informações do PPRA. Então, nós temos aí os riscos físicos, né, que são temperaturas extremas, trabalhadores expostos às intempéries do sol, chuva e por aí vai. Ruídos, né? Trabalhadores expostos a ruído proveniente da serra circular e também da retroescavadeira e outras máquinas aí, operadores, né? Que são os operadores que têm essa exposição. As vibrações, trabalhadores expostos à vibração proveniente do manuseio de concreto, né? Que é aquele que ele tem ele acaba vibrando, né? Que é para sentar o concreto. Os riscos químicos, né? Poeiras, os níveis de poeiras de sílica relativas às escavações estão dentro dos padrões, estão sendo necessário adotar medidas de produção individual para eliminá-las. Porém, como que eu vou saber disso? Porque eu fiz o meu PPRA e meu PPRA teve uma amostragem, né? Então teve que acontecer uma avaliação quantitativa, né, dos agentes químicos, e aí foi verificado que estava abaixo do limite de tolerância. Os riscos biológicos ele coloca como inexistente no PPRA, tá? Limite de tolerância dos riscos ambientais, o ruído. Então, o SESM te informa que o limite de tolerância para os equipamentos abaixo, que ele vai falar, né, quais são, é 85 decibéis, né?
e acima desse limite é obrigatório o uso de proteção aditiva. Lembrando, só uma correção aqui, sempre que a gente coloca, vai colocar 85 D minúsculo, B maiúsculo, né, que é decibéis, né, na verdade a gente usa o plural, né, mas o nome é decibel, né, que é décimo de bel, de grambel, tá? Então, a gente usa o D minúsculo de décimo, né, e o B, que é o nome do cara, bel, então, decibel, né, que é o nome do cara, bel. Só que aí, de uma forma, o pessoal começou, porra, mais 85 decibel, 85 decibel, não, 1 decibel, 2 decibéis, aí já passou por plural, né? Mas isso todo mundo fala decibéis e vai decibéis, mas você tem que entender que é o nome do cara, entendeu? O nome do cara não é plural, então já teve umas discussões disso aí tem gente que, né? Mas pode ser que você vá ler um livro e tá assim, 85 decibel. Aí você fala, pô, mas decibel não, o cara escreveu errado, é plural. Tá? E aí você fica com as suas convicções, aí você vai ver o que você acha melhor. Porém, 85 decibel ou decibéis, né? Mas aí tem o que é a curva? A curva A, né? Que é para contínuo intermitente, a curva B que está em desuso, a curva C que é para impacto e a curva D que é para avião. Então a gente sempre vai estar decibéis, entre parênteses, a gente, né, coloca A, que a gente sabe que é para contínuo intermitente, né, a curva dele, e a curva C, que é impacto. Então, numa construção, a gente pode ter os dois tipos de ruído, pode ter na curva A, que é contínuo intermitente, das serras e por aí vai, e da C, que é o que? Impacto, principalmente aquela pistola, né, que dá um tiro, né, para fixar um prego e tal, né, no concreto. Então, aquela pistola lá é um barulho dos diachos e é impacto, tá? Ou às vezes também tem que fazer alguma demolição, os caras colocam dinamite também, tá? É impacto, tem que estar por dentro disso. Então, nós encontramos aonde? Serra circular de bancada, né, aço policorte, vibrador de concreto, tudo isso tem ruído, né, e aí ele está na classe A, né, na curva A. Então, 85 decibéis, D minúsculo, B maiúsculo, entre parênteses, A, tá? Vibrador de concreto, lixadeira e esmerilhadeira, retroescavadeira, compressor, betoneira, martelo pneumático e tal. Esses caras aí, todos geram ruído. O calor, para atender o dispositivo da NR15, quadro 1, será adotado o regime de atividade moderada, tá? Então, eles alegam que ninguém está fazendo tanta força. O maquinário hoje também, realmente, ninguém faz. Tá? Então, tem máquina para fazer tudo, máquina para virar concreto, o concreto já vem pronto. Máquina para fazer a massa, não sei o que e tal, então já tem tudo, elevador que leva o tijolo, a grua que leva, então os camaradas fazem pouca força, por isso que está tendo como uma atividade moderada. Adequação e controle, né, será fornecida água potável. Gente, potável é água fresca, tá? Potável e fresca à disposição dos trabalhadores próximo do local de trabalho. Tá? Isso tem que ter. Então, normalmente, a gente coloca esse bebedouro, né, que ele é jato e encher o copinho, né, que ele parece um guarda-chuvinha, que aí ele tem a temperatura, né, quente não, né, fresca ou gelada, né. Durante o decorrer da obra, faremos medições ambientais, com acompanhamento médico, visando o controle da saúde da galera, tá? Falar sobre as poeiras, os níveis de poeiras de sílica livre serão controlados através de medidas de proteção individuais a serem adotadas no decorrer da construção. Então, você percebe que nesse programa, independente do nome que seja, mas quando a gente fala em programa, é você esmiuçar, entendeu? O que você quer, esmiuçar as técnicas que você vai fazer, as metodologias, né? Assim como nós vimos lá no PPRA. Como que eu vou fazer isso? Então, isso é um programa, olha, eu quero medir isso, eu vou fazer dessa forma, eu vou identificar esses caras dessa forma, tá bom? Aí vem o mapa de risco, visando atender a NR5, né? O mapa de risco será elaborado pelo SESP, em conjunto com a galera da CIPA, sendo mesmo aprovado em reunião também da CIPA pelos membros participantes,
para posterior colocação em quadro de aviso, ou seja, então é um mapa de risco, ele tem que ser feito constantemente, aí tem que ser feito alterações, tá? A divulgação de dados, os resultados das medições ambientais serão colocados no quadro de aviso, visando informar também a todos os funcionários, isso já é nítido, né? Vocês todos sabem que a gente tem que informar os resultados das avaliações para os funcionários. Ou a gente coloca nos quadros de aviso, hoje a gente divulga, se tem poucos funcionários, divulga para o SESM, para a CIPA, e a CIPA fala para a turma, tá bom? As medições desses riscos, né, ambientais, primeiro, regularmente, o SESMIT fará as medições de ruído, de calor, né, com vistas a adequar o ambiente, o indivíduo aos níveis mínimos de tolerância, recomendado pela NR15, tá? É interessante, gente, que assim, dependendo da obra, às vezes você tem um determinado ruído, ou você tem uma determinada exposição ao calor, você tem um determinado dano, mas ele é momentâneo, tá? Porque a obra ela é muito rápida, ela se movimenta muito rápido, né? Então, às vezes é momentâneo essa exposição aí de ruído ou de calor, né? Ruído a gente sabe que sempre tem, mas às vezes de calor ou de um outro agente, ela não é constante, ela pode ter em alguns momentos. Então é importante saber também, por isso que eu coloco, ó, então vai ter tal coisa em tal momento, né? Então vamos supor, vai ter solda, né? Na estrutura metálica, que você vai fazer a base toda do prédio, depois o fechamento, aí não vai ter mais solda, vai ser só os camaradas que vai fazer a alvenaria, então a solda vai ser só no primeiro momento. As proteções coletivas, né, que é a implantação de proteções coletivas. As proteções coletivas, elas deverão ser instaladas de acordo com a execução dos trabalhos e conforme as características do serviço, né, a ser executado. Abaixo as principais proteções coletivas na obra. Primeiro, que são os extintores, né, os extintores, eles vão mudando de locais e eles vão aumentando o seu número, tá? Por isso que a gente deixa um número razoável dentro de uma obra, né? Então, o extintor está lá conforme o andamento da obra, devendo ser instalado de imediato nas áreas relacionadas no PCMAT, onde são áreas de risco. A sinalização de segurança está lá no decorrer da obra, a gente enche de sinalização, é evidente que a cada momento que a obra ela vai se desenvolvendo, você vai colocando mais sinalização, claro isso, né? Principalmente em serra circular, central de armação, né, formas e por aí vai. As fitas zebradas, então as fitas zebradas aí utilizar conforme o risco, então a gente utiliza fita zebrada aí a rodo, né, sinalizando os riscos. Guarda-corpo com rodapé sempre, né, tem que ter guarda-corpo com rodapé, após a montagem completa dos andames, fechamento de vão, né, instalar guarda-corpo no vão, lógico, para o cara não cair também, né, porque se você está andando, então você tem o guarda-corpo, né, então, vamos supor isso aqui, então aqui é o piso e aqui, o camarada ele pode pisar em falso e cair, por isso tem que ter um rodapé, tem que ter uma proteção embaixo, né, 20 centímetros mais ou menos. Então, se o cara ele enfiar o pé, tá? Então ele faz uma proteção, né? Aqui é o piso, aqui ele tem uns 20 centímetros do chão, uma no meio e uma em cima, de uma forma com que, se por acaso ele pisar em falso, aqui ele vai só metade do pé sai para fora, tá? Então, acho que vocês já viram, às vezes tem um vão muito grande, né, muito alto, entre o solo, né, e a primeira barreira, de uma forma com que criança, né, vai passar e não pode pisar e cair e tal. A gente vê muitas escadas em casa, né? O camarada faz uma escada, deixa o vão todo livre, só com o corrimão, porra. Então, criança, idoso, pode pisar em falso e vai descer com tudo, tá bom? Isso é inadmissível, né? Abertura de pisos, né, instalar guarda-corpo nos vãos também, né, acabei de falar, especificação técnica das proteções coletivas também, a relação das proteções coletivas a serem adotadas no canteiro de obra, é importante saber essa especificação técnica, para saber o que essa barreira ela suporta quanto quilo ela suporta de impacto, tá? Então você tem que saber, senão você vai comprar um negócio, mandar instalar um negócio que não aguenta, assim, encosta, você cai e estoura tudo. As proteções contra a queda, né, que são guarda-corpo, serem construídas à altura de 1,20 m, né, para travessão superior a 70 centímetros, para a travessão intermediária utilizar sempre madeira resistente, ter um rodapé com altura de 20 centímetros, até, né, acabei de falar, ter vãos entre travessias, aí, enfim, né, então
Então, tem uma série de proteções contra quedas. Aonde? No guarda-corpo. Então, a gente tem que estar muito atento. Isso não serve só para isso, tá? Eu já estou ilustrando para vocês começarem a visualizar isso no campo geral. Talvez você vai num shopping, aí você vê um shopping tal, de um piso para o outro, um espaço muito grande. Uma criança pode cair ali né? Então, pô, isso está errado. Isso aí tem que ser revisto. As rampas e passarelas, né? Então, as rampas e passarelas provisórias, né, de inclinação superior a... Cadê? As rampas e passarelas provisórias com inclinação superior a 18 graus devem ser fixadas peças transversais espaçadas de 40 centímetros, né? O máximo para o apoio dos pés, não deve existir ressaltos entre os pisos, senão você vai passando, você vai tropeçando, né? Isso em qualquer lugar não pode ter, né, essa diferença de piso. Os apoios das extremidades das passarelas devem ser dimensionados em função do comprimento total das mesmas e de carga a que estão submetidas. É lógico, você não vai fazer uma escada, uma passarela com uma madeira muito sem vergonha, sem ter as ripas embaixo de proteção, e vai passar 4 peão lá, tábua, quebra e não tem jeito, né? Ver esquema de montagem e tal. As coifas, né, de proteção, principalmente da serra circular, como deve ser feito. Então, isso são o quê? O passo a passo que está inserido no PCMAT, tá bom? Então, só para vocês verem, o item a item. No PGR, talvez, falando em construção civil, você vai ter que usar esses mesmos itens, tá? Extintor de incêndio. Canteiro de obra deve possuir obrigatoriamente proteção contra incêndio, através do extintor de incêndio, conforme a especificação abaixo. Então, você tem que ter os extintores corretos, né? Vocês vão ter aula de incêndio lá para frente, até para entender um pouco desse universo, né? Tipo água pressurizada, né? Ou AG, que é água-gás, né? De 10 litros. Então, está falando de escritório. Então, vai colocar o que? Uma água no escritório, almoxarifado, num tipo CO2, né? E um pó químico seco. Na serra circular, um CO2, né, de 6 quilos e uma água, enfim, né? Isso é tudo dimensionado. Então, o que você vai aprender lá na frente é o que? São as classes de incêndio. Primeiro, vou saber as classes de incêndio. Quais são as classes? A, B, C e D e a K, tá? Depois vocês vão ver tudo isso aí direitinho. Então, aí eu tenho um extintor para cada classe. Eu tenho que ter um extintor para cada classe desse aí, tá? Então, eu tenho os extintores exatos, eu vou ver a carga que eu tenho, né, o que eu tenho de risco em cada determinado local, e com base no decreto do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, você vai dimensionando aí os extintores. As máquinas e equipamentos, né, toda máquina tem que colocar lá, o extintor normalmente a gente coloca um CO2 ou um pó químico seco, tá? Aí normal, né? O local tem que estar sinalizado, né? Então, o local destinado ao extintor de incêndio deve sempre ser assinalados por círculos vermelhos ou por uma seta, né? Com bordas amarelas. Então, a gente sempre identifica onde está. E quando é num pilar, você tem que colocar dos 4 lados, né? Que tem um extintor naquele pilar, tá? É por isso que um monte de gente acaba se enganando, né? O camarada vai no shopping, aí ele para perto, né, ou num estacionamento gigante, né, que é no subsolo, aí ele para perto de um pilar, ele olha para cima, fala, puta, mas tá fácil, eu parei aqui no E, vai embora. Aí quando ele volta, meu carro tá no E, não, mas o E, aí o cara olha lá, todos os pilares têm um E. Ele fala, puta merda, e agora? Todos os andares, né, do subsolo tem pilar, e todos os pilares, os 4 lados, tá um E. E aí, como que o cara vai achar o carro dele? Aí lascou, né? Então, isso um monte de gente sofre esse problema, tá? Então, você tem que colocar dos 4 lados E, que significa que tem um extintor naquele pilar. A sinalização de segurança, né, que deverão ser adotadas cores para segurança no caso de trabalho, a fim de que indicar advertência para riscos existentes. Então, a gente tem, lá na NR26, tem algumas cores, né, que são cores, pelo menos as básicas, para a gente poder utilizar, bom? Então, a utilização das cores também não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidente, né? Isso é evidente, e a gente tem que estar atento, principalmente quando pensar o que em fechamentos temporários, né? Então, a gente tem aí
um monte de pedestres, a gente tem que sinalizar que, olha, isso aqui é perigoso, com uma fita zebrada, né, um tapume, um cavalete, olha, o piso está molhado, né, coloca uma plaquinha lá para sinalizar. Proteção contra poeiras, então para esse tipo de contaminante é necessário pulverizar água periodicamente nos ambientes de construção, acho que vocês já viram, dependendo da construção, principalmente quando está fazendo fundação e tal, o pessoal vem com carro-pipa molhando toda a obra, né? Pulverizando água para quê? Para baixar esse pó, né? A poeira danada aí que sobe, tá? Então é obrigatório aqui de máscara descartar para pó, quando o nível de poeira estiver concentrado no ambiente. Então o camarada utiliza, e normalmente, até por questão ambiental, tá? Isso fazendo uma análise ambiental, o carro quando sai da obra, ele não pode ir com o pneu sujo para fora, tá? Então, aí o camarada lava o pneu, né, tira todo excesso de poeira, toda a sujeira de barro, tal, daquele caminhão para ele ir para a rua limpo, tá? Para não levar o quê? Contaminantes para a rua, ou seja, sujeira para a rua. Então isso é importante. Talvez vocês já viram em algumas obras, o cara sai, o cara vai lavar o pneu do caminhão. Ah, pô, para que isso aí? Por quê? O caminhão veio limpo, né, a roda limpa, entrou ali e sujou, agora vai sujar a rua, vai levar contaminante, independente do solo que seja, né? Mas a gente já parte do pressuposto que o solo ali está sujo, não interessa o que seja, tá bom? Então, proteção contra a poeira, isso é super importante. As proteções para máquinas e equipamentos, né? Que todas as partes móveis de máquinas e equipamentos deverão possuir proteções visando impedir o contato acidental de pessoas ou objetos, né? Lógico, né? Então a gente já conhece muito bem NR12 e sabe dos perigos que são. As escadas de uso coletivo, né? Essas escadas de abre e fechar e por aí vai, deverá ser instalada escadas provisórias de uso coletivo sempre onde houver necessidade de circulação de trabalhadores para transposição de piso, né? Então essas escadas, essa de uso coletivo, ela tem que estar resistente, então você vai passar de um nível para o outro, então, ou às vezes o cara vai encher uma laje, né? Então tá na laje de baixo, o cara tem que subir, como que ele vai subir? Então o camarada coloca uma escada de uso coletivo, então uma escada bem rígida, né? Bem segura. A especificação de equipamentos de proteção, então nós temos aí para a obra a ser executada, sendo adotados os EPIs, então é discriminado todos os EPIs, isso em qualquer programa a gente coloca todos os EPIs que vão ser utilizados. Então aqui está dizendo capacete de segurança, uniforme completo de BRIM, uniforme não é EPI, tá? Então tem que tomar cuidado, o uniforme não é caracterizado EPI, só se for o de eletricista, porque aí ele tem uma classificação que é anti-chama, né? Então ele tem uma proteção diferente, ele tem CA. Tá? Então, uniforme, a gente sempre pede uniforme na empresa para que a gente consiga identificar o funcionário, tá? Para não ter aquele cara, né? Então, o cara vai trabalhar lá na empresa, você não dá uniforme para ele, o cara vai com a camisa rasgada, vai com a calça rasgada, ou vai com a camisa de um time, vai com a camisa do outro time, o cara vai de camiseta, o cara vai... Então, você padroniza, né? Então, você deixa a coisa uniforme, você deixa a galera toda igual, né? Fica muito mais fácil você identificar. Botina de couro, né, sem biqueira ou com biqueira, luva de raspa, luva de baqueta, né, essa meia falange, né, é o tamanho dela onde vai, né, a luva, porque a meia falange é curta e tem as outras, né, maiores, máscara de solda, máscara de poeira, óculos de improvisão, óculos de proteção contra impacto, óculos para maçariqueiro, protetor facial, abafador de ruído, né? Tipo fone ou de inserção, né? Que seria o concha, cinto de segurança paraquedista, perneira, mangote, avental de raspa, capa de chuva, cinto de segurança, botas de borracha, luva de hexanol, cano longo, né? Tem diversos tipos de luvas. Você pegar a luva, você vai ficar um dia lendo a quantidade de luvas que tem, tá bom?
Plano de limpeza e remoção de entulho, né? Então, quando fala em plano de limpeza e remoção de entulho, então todo entulho proveniente do processo de construção e demolição deverá ser acondicionado em baias, né, e retirado diariamente para um local adequado. Isso já entra a parte ambiental, para onde vai, né? Então, na construção civil, gera-se, não muito, né? Vai depender do andar da carruagem, né? Então, vai ter um momento alguns momentos que vai ter bastante entulho, tá bom? Para o escritório, adotaremos os cestos de lixo acondicionados em saco plástico, que entra a parte ambiental. Então, como que você vai pegar o lixo? Tá? Tem que ser lixo separado, o lixo do escritório, né? Às vezes é só papel, o lixo do banheiro, que é um lixo de descarte para a prefeitura retirar, um lixo do departamento médico, né? Então, se vai fazer um curativo, principalmente muito canteiro de obra tem lá um pessoal da medicina, enfermeira, médico e tal, para fazer um curativo, o cara martelou o dedo, o cara cortou a mão, o cara não sei o que, tal, né? Então ela vai fazer, vai ter sangue e tal, então isso é um lixo diferenciado, tá? É terminantemente proibido a queima de qualquer tipo de lixo no canteiro de obra, isso não existe em qualquer lugar. Não se queima absolutamente nada na empresa. Não pode. Ah, mas sabe, Hamilton, a gente queria fazer uma fogueirinha de São João. Então, na empresa você não pode fazer, nunca deixa, tá? Se você colocar as madeiras e colocar um ventilador embaixo, que eu já fiz isso, né? Você pega um montão de madeira, né? Coloca um ventilador embaixo e coloca esses plastiquinhos, pronto, né? Pronto, a fogueira tá aí, galera. E é assim que a banda toca. Não tem como colocar fogo em nada, queimar lixo. Ah, na calada da noite, esquece. Não façam isso. Não pode. É crime ambiental gravíssimo. Tá bom? Nossa, mas tem uma árvore ali. O que tem a pegar essas folhas e tocar fogo? Não faça isso. É um perigo. Quando você começar a ler a legislação, você vai ver o tamanho do enrosco. Proteção do meio ambiente de trabalho. Então, para fins de melhoria do ambiente de trabalho, a redução e concentração de poeira de sílica oriunda das escavações e aterros será feita a partir da irrigação periódica, através de caminhão-pipa, que é aquilo que nós lemos lá, né, que vai ser molhado. Alguns procedimentos de segurança, ou seja, o que nós estamos lendo? Esse é um programa completo, que é onde ele tem o que ele está falando parte por parte. Né? Nós estamos esmiuçando, né? Que é o que tem, como se eu tivesse, como se tivesse aqui um PCMAT, você estivesse folheando o PCMAT. Nossa, mas tudo isso está no PCMAT? Então é isso que eu estou fazendo com vocês, para entender profundamente o que é um PCMAT. Tá? Os procedimentos de segurança, operação em máquinas e equipamentos. Então, para operar máquinas e alguns equipamentos, deve o operador receber orientação específica sobre o trabalho que irá realizar através de treinamento. Sempre, gente, nós estamos careca de saber que é treinamento, tudo é treinamento e ponto final, tá? As ferramentas que devem ser, estar em boas condições, isso é importante, mas o pessoal do almoxarifado até vê, mas em vez de quando a gente vai fazer uma auditoria no almoxarifado para ver se o cara não está entregando ferramentas danificadas, que uma ferramenta danificada pode ocorrer o que? Um acidente gravíssimo, tá? Principalmente, então, o cara pega uma talhadeira, a talhadeira tem uma proteção, aí a cabeça da talhadeira começa a ser desbastada, o camarada pode dar uma paulada lá, né, uma marretada, pode soltar isso e ser arremessado no olho. Ah, mas o cara tá com óculos, tá, mas se o cara, no momento o cara faz isso, né, tem muito cara que você vê, né, um descuido que o cara, ele coloca, né, para cima, ou às vezes ele levanta a cabeça, se ele marreta, entra por baixo, porque o óculos não está um óculos adequado, tá? Então, tem que tomar cuidado. As ferramentas, né, devem estar em boas condições, serem usadas apenas por trabalhadores qualificados ou com experiência acima de 6 meses, né? Recomendação: é proibido modificar ferramentas, então isso já é, né, antigo, né? Como que você vai deixar o cara trocar a ferramenta, né? A gente tem que saber disso. Os compressores, então, o compressor é um problema sério. O compressor está lá na NR13, tá? Que são vasos de pressão. Vaso de pressão é muito complexo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma bomba que nós temos, tá? Então, primeiro, o transporte do compressor deverá ser feito com capacidade suficiente para locomovê-lo, ultrapassá-lo sobre caminhões. Fica estritamente proibido o uso incorreto, brincadeira, falta de cuidado, né? O camarada querer se limpar, né, com ar comprimido.
Medida de segurança para a utilização do equipamento de ar comprimido, né? A gente proíbe, né? A gente ouve um barulho, eu particularmente já saio correndo para saber se tem alguém brincando. Verificar o dispositivo de partida e parada, né? Se está funcionando corretamente, verificar todos os manômetros, verificar ao soltar o dispositivo de partida se a válvula entra ar, né? Fecha automaticamente, se ela se movimenta, fechar a alimentação do ar da mangueira, né? Para ver se o equipamento está bem. Inspecionar diariamente as conexões, mangueiras, né, também, porque senão ela pode sair chicotear, isso é um perigo grave, né, e ao retirar as peças, né, usar sempre as mãos, nunca pressionar, não estou lendo, não estou conseguindo ler aqui, tá? Ao retirar as peças, usar sempre as mãos e nunca, não consigo entender. A pressão do ar comprimido. A pressão do ar comprimido, então a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, ar comprimido não se brinca. Ar comprimido tem diversos modelos, mas vamos, né, normalmente você vê um vaso de pressão, né, em cima, né, que é o compressor. O compressor é aquelas que pega esse ar e joga para dentro desse vaso. E esse vaso aí você vai encontrar em borracharia, você vai encontrar num bocado de empresas aí tem ar comprimido, né? Então, se tem empresa que utiliza muito mais ar comprimido, aí tem redes de ar comprimido e tal. E na fábrica eu tenho lá muito ar comprimido, então eu tenho uma central de ar comprimido, né, um pulmãozão que é gigante, né, tem uns 6 metros de altura, gigante, né, então ali que fica o ar, né, tem 2 compressores que manda o ar ali dentro e ele espalha na fábrica, porque a fábrica é gigantesca e todas as máquinas utilizam ar comprimido. Então, é um problema sério. Se aquilo lá der um problema em romper, metade da barra funda vai para as picas, né? Então, a gente tem que estar muito esperto. A utilização do ar comprimido deve ser permanentemente inspecionada, visando a proteção contra a lesão que o ar comprimido pode causar. É lógico, se o ar comprimido não tiver o filtro, vai entrar sujeira lá dentro, ou se não fizer manutenção periódica, né, deixar ficar muita água embaixo, por isso que tem que, pouco aqui que eu vou mostrar para vocês, deve estar falando um pouco lá embaixo, que tem o que? Para sair a água, né, de dentro, né, do ar comprimido, porque senão vai enferrujar, né, enferrujar com a água. Na hora que o cara abre o ar comprimido, esse ferrugem serve como um tiro, né, então é um perigo. A corrente de ar altamente comprimida, ao escapar perto da pele, pode penetrar na carne. Então, é isso que eu falei. Então, às vezes tem a tubulação de ar comprimido, que a cor dela é azul clara, né? Então, aí você tem a tubulação de ar comprimido, você olhou lá, pô, é azul clara? É ar comprimido. Aí, então, nessa tubulação, ela às vezes pode estar o quê? Enferrujar, né? Alguma coisa por dentro, ser um ferro de péssima qualidade, então enferruja, ele sai aquela casquinha. É quando você liga o ar comprimido, o que acontece? Ele sai igual um tiro, por isso que pode penetrar na carne, entendeu? É um perigo. Falou em ar comprimido, dá até medo, chega a arrepia. Um jato de ar comprimido com uma pressão de 40 libras apenas pode empurrar ou arremessar partículas de metal ou de outras matérias sólidas a velocidade tão alta que se convertem em perigo para o rosto ou os olhos, né, do trabalhador. Então, se cair isso no olho, fura. Entendeu? É um perigo. E se for, né, uma pedrinha no olho, já era. E se bater só o ar comprimido, bateu o ar comprimido no olho, ele sai de órbita, ele sai fora. O olho sai fora. Bateu um ar, por isso que a gente proíbe o cara lavar. Na hora que ele faz esse o arzão entra aqui e o olho sai fora, fica pendurado. Gente, isso é um absurdo, é uma loucura. A gente proíbe assim. E tem cara que fica se limpando com ar comprimido, né? Isso aí é passivo de demissão por justa causa, tá? O ar comprimido contém muitas impurezas, tais como partículas de óleo, graxa e outras partículas pequenas. Um jato de ar sobre a pele introduz estas impurezas através dos poros, podendo até causar sérias dermatites. Olha que problema sério, tá? Então é muito sério, tá? Então, só para ter uma ideia de ar comprimido, isso é uns detalhes que nós estamos falando, tá? Depois a gente vai ver muito mais coisa disso aí. A serra circular, né, de bancada, que é um perigo
gigantesco, tá? Então, essa serra circular de bancada é equipamento precário, né? É um equipamento precário, montado no próprio canteiro de obra, e que, sem os devidos cuidados, pode ocasionar acidente grave. Então, o camarada pega a serra, faz uma bancada de madeira e coloca o negócio lá. Existem equipamentos, né, que é essa serra circular, numa parte que é metal, toda fechada, totalmente protegida. Então, é uma coisa primeiro mundo, mas muitos canteiros, o camarada pega o motor, coloca tal como se fosse uma maquita, né, e coloca um disco grande e pau no gato. Isso é perigoso, tá bom? Então, embora a serra circular pareça ser de fácil manejo, não deve ser operada por pessoas não qualificadas, exigindo sempre profissional especializado, carpinteiro, né, de forma, instalação adequadas, né? Então, sempre a gente se preocupa com isso, tá bom? O operador deve manter os discos de corte amolado, né? Senão não vai cortar nada, tá? E deve também tomar um monte de cuidados. Beleza? Então, eu paro por aqui, tá? Encerro aqui a aula de hoje, né, no slide 25, e amanhã a gente continua falando do PCMAT, tá bom? Abro agora para perguntas e dúvidas sobre PCMAT até agora. Pode perguntar. Pergunta, crianças? Dúvidas? Boa noite. Nenhuma dúvida. Beleza, então, alguém mais? Ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Tá bom, não tem nenhuma pergunta. Nadinha. Então tá bom, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu encerro a gravação. Tum.